Então, nome completo, Maria de Fátima Silvério Fonseca Fernandes. idade, 64 anos. data de nascimento. 27/8/56. Muito bem. Então, Maria de Fátima, qual é a sua relação ao mar? Em relação ao mar, sempre. Sou filha do mar. Olha, sou filha de um pescador. Meu pai foi pescador a vida dele toda. Portanto, quando eu nasci, já o meu pai tinha barco. Já era armador. Depois, naquele tempo, só escolaridade obrigatória. Com pena minha, não me deixaram estudar. Foi um bom homem, um bom pai. A única coisa que fez mal na vida foi não me deixar estudar. Tinha Foi um irmãos? excelente pai. Eu queria muito estudar, mas naquele tempo já tinha o armazém de redes e ele decidiu que eu tinha que ir trabalhar para o pé das mulheres. E assim foi. Portanto, eu aí por volta dos 12 anos comecei logo a trabalhar nas redes. Onde também fui muito feliz. Tudo com mulheres mais velhas que eu mais nova. Curiosidade, no meio das mais velhas, era uma alegria. Depois, pronto, nessa altura, as primeiras redes que se faziam eram as redes de algodão. Depois vieram, durante muitos anos, já as redes... Eu trabalhei nas redes de algodão talvez até aí aos 18 anos. Depois apareceram as redes de seda. Pergunto mais, porque senão eu passo um bocadinho. Não, então diga-me uma coisa. Diga. Quando começou, tinha irmãos? Sim, tinha um irmão. Morreu com 14 anos com leucemia. O grande desgosto da vida do meu pai e da minha mãe. Mas o meu pai foi sempre uma pessoa muito dinâmica. Uma pessoa sempre com muita vontade de viver. E continuou a vida dele. Foi um grande sofrimento para ele. Foi um homem de muito sofrimento. Passou muitas tempestades no mar. Naquele tempo não havia nada que anunciasse vinha mau tempo. Eles iam para o mar. Ainda me lembro de eles irem à noite, que vinha a caminhoneta, aqui onde estamos, vinha a caminhoneta de Peniche a Ribamar, chegar a partida daqui às 8h30 da noite ao domingo, e regressavam ao sábado à noite. Às 7h30 chegava a caminhonete e a gente vinha aqui esperar, porque o pai vinha do mar e a gente vinha esperar o pai. Depois, entretanto, apareceram os táxis. Começaram a ir 3 da manhã, 2 da manhã, vinham os táxis buscar à porta para eles ir para a pesca. Regressavam ao sábado, naquele tempo ainda se ia ao mar ao sábado. Voltando ao meu trabalho, eu quando comecei a trabalhar nas redes, trabalhava-se de sol a sol. Começava a que horas? 7:15. Até aí às 7h30, 7:45. Era. Depois, apareceu cá um sacerdote, nos anos de 69, 70, que achou aquilo uma exploração. Era um padre belga, era o Rogério Carpentier. Foi uma pessoa muito dinamizadora, que pensou em que as mulheres de redes tivessem o horário das 8 horas. Foi um grave problema na Terra, porque as pessoas, os armadores, não queriam aceitar. Entretanto, meu pai aderiu. Houve mais 2 ou 3 armadores aqui que aderiram. Os outros ficaram muito zangados com o sacerdote. O sacerdote foi uma pessoa muito dinâmica, ajudou muito, muito, muito nesta terra, porque era uma terra de pescadores, com pouca escolaridade. Meu pai não sabia ler nem escrever, e conforme ele, outros mais. E esse sacerdote veio realmente fazer o que estava bem, porque não havia razão de ser, lá por sermos mulheres, termos trabalhado sol a sol. Ele depois conseguiu e dinamizou o povo, e começámos a trabalhar às 8 horas. Esse sacerdote também foi
uma pessoa muito dinamizadora a nível de fé. Mas uma fé com obras. Esse sacerdote depois começou a ir celebrar missas aos barcos. Foi uma forma de cativar também os pescadores. Interessante. Comprou um cálice, mandou fazer um cálice próprio para celebrar, porque o barco, claro, no mar dá-os. E então mandou fazer com um pé próprio para poder celebrar as missas a bordo do barco com os pescadores. Foi uma altura interessante aqui em Ribamar. Foi nessa altura que houve aqui também uma grande tragédia. Foi um barco ao fundo, que se chamava A Certa, que era do António Martins. Foi um desgosto profundo naquela altura. A terra sofreu muito. Morreram pessoas. Sim. Morreram daqui 3 pessoas. O Tio Sabino, os meus primos, o Jorge, o Luís, o Tio Sabino e o Rafael. 4 pescadores. Foi um desgosto muito grande na terra. Primeiro que eu me lembro, porque depois houve mais, infelizmente. Foi um grande sofrimento. E a sacerdote que cá estava foi a ajuda do povo. É um homem que merece ser recordado nesta terra. Ficámos sempre muito amigos. Morreu há um ano. Ele era um amigo, ia à casa dos meus pais, era uma pessoa que frequentava a casa. Entretanto, ele comprou uma lanchinha, também se fez ao mar aqui com os pescadores. Uma história de vida interessante, o tempo que cá esteve. É bom lembrar e é bom recordar aquela pessoa que passou por aqui, porque ele depois era aqui sacerdote e na Santa Bárbara e era professor no Externato de Pena Firme. E naquela altura atravessava-se momentos difíceis, não havia a segurança social. As viúvas, coitadinhas, não tinham nada. O povo e esse sacerdote é que as puderam ajudar mais qualquer coisa, porque foi um grande sofrimento para as famílias e o povo em si. Ribamar naquela altura sofreu muito. Estava de luto. Foi uma coisa... Eu tinha 11 anos, que me ficou sempre na lembrança. E são coisas que nunca nos esquecem. Ninguém ainda tinha falado deste padre. Pois, foi um padre muito interessante, foi uma coisa interessante. Que dinamizou bastante aqui a nossa terra. E alterado de 12 horas para 8 em pleno Estado Novo, é obra. Sim, nessa altura, ele foi muito perseguido aqui. Vinham aqui e perseguiram-no. Ele depois acabou por ir embora. Deixou o sacerdócio, casou-se com uma ceguinha que conheceu em Setúbal e tem 3 filhos, de quem eu sou muito amiga e que nunca perdi pronto, ficámos sempre amigos. A Virgulina, que é a esposa dele, a cega, que é ceguinha, ainda hoje falo com ela e pronto, ficámos sempre amigos. Era um homem muito inteligente, foi um homem muito dinamizador nesta terra. Ele utilizava muito aqui o papel da Nossa Senhora de Monserrate. Sim. Ele era um homem de fé, mas era um homem de muitas obras. Ele fez bem a muita gente. E vou-lhe contar agora aqui uma coisa que vai ficar aqui para nós. Um desses morreu na Certa, que era meu primo, que era o Luís. Deixou a esposa com 2 filhos e grávida. E, entretanto, esse sacerdote ficou ela grávida e ficou outra viúva também grávida. E ele preocupou-se muito com as crianças, com as viúvas. E ele, muitas vezes, do ordenado dele, que ganhava no Externato de Pena Firme, partilhava. Com essa minha prima chegou a partilhar bastante. Um dia, a mãe dele veio cá veio visitar o filho aqui. Porque a senhora era uma pintora. Era uma pessoa
muito bem. E, entretanto, foi ter com a minha prima nesse dia, ia com o menino ao dispensário à Lourinhã, e com o bebê, e o padre Rogério, o nosso sacerdote, estava na Lourinhã, com a mãe, que tinha ido com a mãe visitar, foi à vila, foi mostrar a vila à mãe, a mãe tinha vindo ter com ele aqui, e a senhora, depois, quando a minha prima combinou com o sacerdote, olha, depois está lá a minha mãe, vai ter connosco, e quero que conheça a minha mãe. E a senhora deu-lhe um lencinho, ofereceu-lhe um lencinho, dobrou o lencinho, e disse, olha, isto é uma recordação para a senhora ficar, para a viúva. Como tinha o bebê ao colo, tinha ido com ele ao dispensário. A senhora recebeu o lenço, agradeceu, e quando chegou a casa foi abrir o lenço, onde estava um donativo que a mãe do sacerdote lhe deu, que ela diz que deu-lhe para mais de um mês para comprar comida para os filhos. Com esse donativo. Portanto, são coisas que não nos esquecem. E ele partilhou muito o ordenado que ganhava no externato de Pena Firme, nessa altura, com as pessoas que necessitavam. Porque foram tempos tristes para as pessoas que ficaram viúvas e para os filhos. Mas depois, pronto, tudo se ultrapassou, hoje está bem, hoje estão bem. E são coisas que nos ficam na recordação. Depois, 4 anos mais tarde, desapareceu outro barco. Deus é Pai. Também, esses morreram todos, nunca soubemos como é que foi. Nunca se soube ao certo o acontecimento. Como é que foi, o barco desapareceu. O barco desapareceu. Também na pesca à Mauritânia ou aqui Não, aqui na costa. Eram barquinhos muito pequeninos da costa. Eram barquinhos muito pequeninos aqui da costa. Foi uma grande tragédia também. Sim, 70, aí talvez 70. Foi sim uma grande tragédia. Pergunto mais qualquer coisa aqui para falar. Diga. Filha de pescadores. Sim. Depois de trabalhar nas redes, como é que continua esta sua relação com o mar? O que é que fez ao longo da vida? Como é que foi casada com... Sim, pronto. Entretanto, a minha vida foi sempre as redes. Entretanto, comecei a namorar com 16, 17 anos e casei com 19 anos com um pescador, um rapaz também que andava ao mar. Nesse intervalo de namoro, ele esteve na guerra do ultramar. Foi à guerra do ultramar. Esperei, depois casámos. Tive a primeira filha, infelizmente deficiente. Depois, passados 7 anos, tive outra filha que está bem, fez o seu curso, tem a sua vida e, como é um destino de família, casou também com um pescador. Pronto. Pronto, mas nós, é assim, a vida aqui, nós somos tão habituados e tão ligados ao mar que é normal. Já passa a ser uma vida normal, mas é uma vida muito dura. A vida do mar é uma vida muito dura. Hoje, sabe-se e anunciam, olha, não vou para o mar agora porque vem vento. Olha, vamos para a terra porque vão ver o tempo e vem vento e então vamos já para a terra. Naquele tempo, não. No tempo do meu pai, iam para o mar, o que fosse. Daí, só a fé que os salvava. Não é verdade? Isto é uma realidade. E os filhos, como é que... As filhas, neste caso, lidavam com esta questão de ter um pai pescador que se ausentava, que perguntavam-lhe coisas... Sim. Tinham receio? Muito. Quando vinha vento, ai meu Deus, a minha mãe era uma pessoa muito nervosa. Ai, está tanto vento e o teu pai está no mar. Ai meu Deus, eu não sei nada de teu pai. Ai, o pai está no mar. Ai, agora o mau tempo, era uma coisa, era... Olha, às vezes, porque se calhar por isso é que hoje ainda sou uma pessoa nervosa. Apanhámos tantos sustos. Havia a onda marítima. Tínhamos os rádios e havia um posto lá no já não sei explicar muito bem como é que era. Ligávamos o rádio, sabíamos que o meu pai, portanto, o meu pai combinava com a minha mãe, às 9 horas ligas o rádio e eu falo, se estiveres a ouvir, está tudo bem, estou no mar.
volto a falar por volta do meio-dia. E depois lá a minha mãe ligava ao rádio novamente e ele falava, olha, já vou para a terra, ou daqui mais um bocadinho falo, e dizer a que horas é que chega à terra. Porque só vinham a casa ao fim de semana. E então era assim a comunicação que existia. Hoje não, hoje é uma maravilha. Hoje temos tudo. Eles hoje têm, pronto, é totalmente diferente. Mas era uma vida muito arrastada. Dormiam nos barcos, ficavam nos barcos. O meu pai, no primeiro barco que tive, era um barco muito pequenino. Depois já comprou um barco maior, pronto, já tinha mais condições. Agora, pronto, agora não tem nada a ver com aquele tempo, não é? É diferente, muito, muito diferente. Foram tempos muito duros. As pessoas sofriam muito. A vida do mar é uma vida... A minha mãe dizia, a vida do mar é uma vida muito arrastada. E é verdade. É verdade. Mas foram tempos felizes, vivíamos felizes, os armazéns de redes. Era uma alegria. E gostei muito, e ainda hoje gosto de fazer redes. Qual era o material que usavam? Como é que... O primeiro material que eu, pronto, as redes, quando eu comecei, era algodão, fio de algodão. Depois agora agora é as sedas. Mas era agulha? Como é que era a agulha? Umas agulhas, tínhamos as agulhas. E as agulhas são em ferro? Como é que era? Plástico. As primeiras foram de madeira. As primeiras agulhas foram de madeira. Depois Cada pessoa tinha a sua agulha? Ou... Sim. Isso é uma coisa impressionante. Era muito engraçado. A gente habituava-se àquela agulha e então procurávamos sempre aquela agulha e tínhamos as marcas que eram as nossas. Porque depois tínhamos que as encher, levávamos para casa ao fio e tal, enchíamos as redes, enchíamos as agulhas, para depois no outro dia fazer, pronto. Já nem empatávamos tanto tempo a encher as agulhas. O que é encher a agulha? Então, encher a agulha é pôr algo aqui dentro. Depois podia-se ter trazido uma agulha e... Sim, isso... Pronto, a gente só trabalha porque tem aquela agulha que é assim, vai lá, assim comprida, não é? Tem assim... Lá dentro tem uma fissura onde a gente põe o fio e depois... tem que trazer uma agulha. Sim, que é para saber o que é. Se fosse mais perto, trazia. Mas foi uma vida... Olha, sou-lhe sincera, foi uma vida que... No fundo éramos felizes. Porque nos armazéns depois também havia a diversão. Tínhamos os lanches, depois tínhamos, quando era o carnaval, era sempre uma festa, começávamos a gozar o carnaval algum mês antes. Os armazéns das redes à noite era uma diversão, porque pronto, acabava a redes, então à noite a minha mãe era uma pessoa que até nisso era uma pessoa de boa convivência. Então pronto, à noite vens cá, mascaramos todos, andávamos aí de casa em casa, de armazém em armazém. Pronto, no fundo era uma diversão, porque pronto, se divertíamos. Quantos armazéns chegaram a haver aqui em Ribatejo? Muitos armazéns. Mais de 30. Eu acho que sim. Era. Sim, havia muitos armazéns, agora é que não. E o ordenado da mulher, o que é que se fazia com o ordenado que os armazéns pagavam? Como é que... Então era para comprar um enxoval para se casarem. Era. Nesses anos, era assim, realmente antigamente isto era muito engraçado. Ganhávamos o dinheiro nas redes, ao fim de semana pagavam, os patrões pagavam. Pagavam semana a semana. Semana a semana. E depois era para comprar um enxoval, para a gente depois fazer o... Pois, exatamente. Era às 100 horas todos os dias. Quando passou a ser às 8 horas, porque antes era o sol a sol, era o dia. Ganhava-se o dia. Por isso é que eu digo que esse sacerdote foi um anjo que apareceu aqui na Terra. Porque passaram a trabalhar menos, mas a ganhar mais. Exatamente, foi muito melhor. Sem dúvida nenhuma. 8 horas, às 5 horas, quando nos apetecíamos para a praia. Pois, foi muito importante, foi uma altura muito importante. Isso foi das pessoas, portanto, por isso é que eu digo, esse homem, esse sacerdote, depois teve um barquinho, fiz-lhe umas redes e ele adorava ir para a pesca. O meu pai pescava aqui, o meu pai ia de Peniche, pescar até Cascais, quando comprou o barco maior, portanto fazia a vida dele, saía daqui no verão, saía daqui de Peniche e ia pescar para Cascais.
E um dia, sacerdote, com uma lanchinha, não era a motor, ajudem-me lá, a vela, pôs a vela, e foi ter com o meu pai a Cascais. Depois aqui os pescadores, porque pronto, ao longo da costa, daqui até Cascais, havia muitos barcos daqui, e iam falando por, olha, ele agora já vai aqui à Ericeira, olha, agora já vai aqui, porque pronto, entretanto, havia muito mais barcos que o que há hoje, havia muitos barcos daqui, vai lá até Cascais, depois aquela malta que pescava, que vinham até à Ericeira, mas depois regressavam a Cascais, iam vendo lá o sacerdote, o nosso grande amigo, o Rogério Carpentier. Será que ainda há fotografias ou consegue-se fotografias? Eu tenho fotografias dele. Tenho, era importante porque fazia esta referência. Tenho uma fotografia. Até tenho uma fotografia dele que ele chegou, que agora um senhor de Pena Firme me enviou, através de uma moça minha amiga, que ele, com os fatos de oleado, não teve tempo e tinha que ir dar aulas para Pena Firme, então apareceu lá assim, vestido com os fatos de oleado para ir dar aulas aos alunos. Que era interessante falar desta diferença das 12 horas para as 8. Sim. É uma questão muito importante. Porque para mim foi uma felicidade, não quero saber para mim e para as mulheres todas desta terra que trabalhavam nas redes. A partir das 5, ter o horário livre para passear, para não ir para a praia. Muitas eram solteiras. Sim, então a maioria. Estavam a fazer o enxoval. Pois, porque ninguém ia estudar. Infelizmente. Foi só das piores coisas que aconteceram nesta terra. Foi isso. Saías da escola, 11 anos, 12, redes. Só nisso. Foi o único falhanço de vida. Ainda hoje sinto. Mas depois habituei-me e na vida da tristeza pode surgir a alegria. Temos que saber fazer, temos que saber viver. Gosto de recordar o passado. Embora eu pense muitas vezes que gostaria de realmente ter estudado, porque eu gostava da escola. Mas pronto, mas a vida foi assim, não foi por isso que deixei de ser feliz. A maior infelicidade que eu tive foi ter uma filha doente, isso é que foi. Agora, quanto ao resto, consegui sempre fazer que a vida me sorrisse, mas também tive que sorrir para a vida. E a vida é mesmo assim. Pergunto mais coisas, vá. O que é que diria agora aos jovens que andam na pesca, às famílias que andam na pesca? Agora já ninguém quer ir para o mar. Sente que não querem, que não... Já não querem. Por uma questão económica, por uma questão de risco, por haver muitas opções, por ser um trabalho que é duro, mal ou bem, não sendo tão duro como era, ainda é? Hoje é assim. Eu acho que muitos não querem ir para o mar porque querem ter um ordenado ao fim do mês certo. E a pesca do mar é consoante aquilo que se faz, não é? Há alturas que se ganha muito bem e outras alturas que a pesca não compensa tanto. Depois, eles, coitados, também muitas vezes pescam bem, mas depois também chegam à terra, o peixe não tem valor. Isso também desmotiva um bocadinho. Sente que, por exemplo, o peixe agora é menos valorizado do que era antes? Antes ganhava-se, conseguisse ganhar mais dinheiro com o pescado? Não, porque a vida também foi evoluindo. Penso que... Não sei, é difícil de explicar o porquê de realmente agora os nossos jovens não... Porque também os pais, como tiveram uma vida melhor, conseguiram ter uma vida melhor, começaram a querer que os filhos estudassem. Não existia no meu tempo. Tens 14 anos, tanto as mulheres vão para a rede e os homens vão para o mar. E depois, entretanto, os pais também começaram a ver o sofrimento que era no mar. Também começaram a educar os filhos e incentivá-los para eles estudarem. Daí, e depois pronto. Ao longo da vida também muitas coisas se foram passando, não é? E pronto, e às vezes há coisas que são difíceis de explicar. Continua a sentir que Ribamar é uma terra de mar mesmo? Sim, o povo adora o mar. Um dia fomos fazer um passeio dos pescadores, quando veio para cá o nosso sacerdote, o Padre Batalha. Fizemos um passeio de pescadores. Isso também nunca mais me senti. Passear, fomos ao Jerez, fomos a Espinha, Viana do Castelo. E ele, como um bom apreciador que é
em relação às pessoas, achou muita graça. E depois também me ficou... Também nunca mais me esqueci do que é que ele disse. Foi muito interessante. O nosso padre Batalha foi connosco, no passeio, com os pescadores. E então, onde chegávamos, cidade que houvesse mar, os pescadores, ninguém se preocupa com mais nada. Era ir ver o mar. Portanto, nós somos umas pessoas aqui, somos muito ligados ao mar. E já tenho ouvido muitos, imigrantes nossos que estão espalhados pelo mundo, todos dizem que as saudades que têm realmente é o mar. Estamos tão ligados ao mar, que o mar está sempre no nosso coração. Para mim, falo por mim. E é difícil viver longe do mar. Sim, eu não era capaz de viver longe do mar. Eu penso muitas vezes que não tivesse o mar, era muito difícil. É difícil, não quer dizer que não conseguisse, porque nós nos habituamos, porque a vida nos ensina a isso. Mas eu todos os dias gosto de ir ver o mar. Aliás, os passeios é sempre para a beira-mar. Qual foi o maior susto, sendo mulher de pescadores, que apanhou com o marido? Sim, o meu marido andou na Mauritânia. E houve uma vez uma tempestade muito grande que eles atravessaram daqui para a Mauritânia. E foi o meu pai pescador, já estava reformado na altura. Foi uma tempestade, uma coisa, não lhe sei bem explicar há quantos anos foi. Sei que, por exemplo, ele devia ter o quê? Uns 40 anos? Há 30 anos. O meu pai, entretanto, durante aqueles anos, durante aqueles dias, daqui para a Mauritânia, eles não conseguiram, deixaram de ter comunicações porque apanharam tão mau tempo, muito mau tempo eles apanharam, e o meu pai, lembra-me dele estar com as lágrimas nos olhos e dizia para mim: não sei se eles estarão bem, não sei o que será feito deles. Vamos esperar mais uns dias para ter notícias, porque foi uma grande tempestade que eles atravessaram. Aliás, não só eles. Hoje, acho, apesar das desgraças todas que Ribamar já passou, com muitos desgostos de vidas que desapareceram aqui da nossa terra, ainda podemos erguer as mãos ao céu e agradecer, porque grandes tempestades se atravessaram daqui para a Mauritânia. Não havia as condições que há hoje. Hoje temos os aparelhos lá com o IPMA que anuncia o tempo. Daqui a uns anos não havia nada disso. Eles iam para o mar, o que é isso? Portanto, temos que agradecer, no fundo, temos que agradecer e temos que ter fé, ter esperança. E é isso que move o homem do mar. É a fé. É a fé. A fé é algo que vive dentro de nós. Eu acho que sim. Com todo o sentido e a esperança. Porque mesmo na nossa vida, sem ser vida ligada ao mar, eu acho que o que nos move sempre é a esperança. Hoje podemos estar muito tristes e desanimados, mas temos a esperança que amanhã será melhor. E é isso porque nós, no fundo, somos pessoas que vivemos casadas com homens do mar, os pais no mar, filhos. Somos pessoas com força. Temos que ter essa força dentro de nós para poder ultrapassar estes obstáculos. São duros. São vidas muito duras. A vida do mar é uma vida muito dura. Mas eles são felizes. Acredito que, no fundo, chegam à terra, já meu pai me dizia, já passou, já cá estou. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada.